Boa noite. Nós hoje vamos ter uma conversa muito interessante, eu acho, com uma pessoa também muito interessante. Então, espero que vocês gostem e vamos aproveitar para também dialogar, fazer perguntas, fazer colocações. Então, meu nome é Márcia Tassinari, eu estou aqui em nome do projeto Conexão Formativa, que sou sócia fundadora, e hoje vou ter a honra de conversar com o psicólogo, mestre e doutor em psicologia, professor Yuri Salles, Nóbrega Salles, que vai falar sobre as suas reflexões sobre a política e abordagem centrada na pessoa, ou como que a abordagem centrada na pessoa tem ligações importantes com a política e com o poder. Então eu vou ter o maior prazer em conversando aí para nos agraciar com as suas reflexões, com seus pensamentos. E eu estou muito feliz de estar aqui. E estou vendo algumas boas amigas por aí, também aguardando o Yuri. Opa! Alguma coisa dele apareceu aqui. Oi, Olá, Yuri. Você está de lado. eu tô. Deixa eu ajeitar. Ótimo, pronto. Pronto. Boa noite, Yuri. Eu estava Olá, fazendo boa uma, noite. uma rápida apresentação sua e do seu tema, dizendo como eu estou contente de ter você aqui. Então, esse é o professor Yuri Nóbrega Salles, ou Salles Nóbrega, eu sempre faço uma confusão com o seu sobrenome. Eu lhe apresentei como psicólogo, professor, mestre e doutor em psicologia, e que vai compartilhar conosco as suas reflexões sobre a política e abordagem centrada na pessoa, as questões de poder, enfim, e o momento atual desse país, um momento tão delicado, tão conturbado e tão difícil, e o que nós, da abordagem centrada na pessoa, temos a oferecer. Então, está aberta a live. Ok, obrigado pelo convite, pelo duplo convite, né, dessa live e futuramente também sobre o mesmo tema, né, depois acredito que vocês vão falar da formação, então no futuro uma aula inaugural sobre isso, é um Isso. tema que eu acho que todos nós estamos interessados de uma forma ou de outra como você falou, mas por tudo que está acontecendo no Brasil, assim, e no mundo, não só no Brasil, no mundo. E aí há um papel importante dos psicólogos dentro dessa discussão e a abordagem centrada na pessoa não podia ficar de fora. Claro. O que é a política dentro da abordagem centrada na pessoa? Com uma política que não é aquela que constitui a abordagem centrada na pessoa, dialoga com ela. O que a gente faz nos nossos campos de atuação diante dessa emergência de autoritarismo, neofascismo e por aí vai. Então, eu tenho interesse, inclusive a Márcia está junto, nós publicamos um capítulo que é uma espécie de manifesto sobre uma interpretação, um olhar político-teórico da abordagem centrada na pessoa que começa a tocar e explorar de forma bem interessante vários desses pontos. Então, Yuri, deixa eu só te interromper. Claro, Foi bom você pode. falar nesse livro, né, que é organizado pela nossa amiga Fernanda Sfran e seus companheiros lá da Universidade Federal Fluminense. Esse livro está disponível para download grátis no site do Conexão Formativa e em outros lugares, mas quem for lá no site do Conexão Formativa, tem um lugar lá, aperta o botão e vai poder fazer o download. É um livro bem importante. E o nosso capítulo é o capítulo 8, né? Isso. O livro é todo bem interessante, vocês não vão se arrepender. E tem esse capítulo que está mais voltado para esse tema. Eu penso, talvez para começar o diálogo, me parece que existe dois modos de falar de ACP política, geralmente. Acho que geralmente habitual, porque foram modos começados pelo próprio Rogers. Então, é uma continuidade do trabalho dele. É uma perspectiva de interpretar a política sob um ponto de vista do poder, né? Então,
do que você faz com o poder, ou de como o poder se instaura nas relações, quais os efeitos visados por um determinado tipo de poder, né? Então, pensar em tipos de poder, poderes que potencializam as pessoas, ou poderes que retiram essas potencialidades, enfim, que foi o que ele fez lá no Sobre o Poder Pessoal, né? Onde ele evidencia a questão sobre a política, e aí isso vai a par também no Sobre o Poder Pessoal, com pensar práticas concretas, sociais, onde esse tipo de ação ou esse tipo de concepção de poder pode se tornar intervenção, ação, transformação do mundo. E aí o diálogo dele com Paulo Freire, e enfim, e os grupos que já se começava a fazer relacionados a conflitos, diversos tipos de conflitos, que foi o que ele se dedicou no resto da carreira dele. Então, a concepção de poder e as ações, digamos assim, vinculadas com essa concepção de poder. Mas tem duas outras concepções que eu acho interessante, que eu tenho me interessado, não porque eu acho que elas são melhores do que essas duas, mas porque elas são pouco faladas, um sentido de política vinculada com uma ideia de, eu particularmente gosto desse conceito, de construção de um mundo comum, que basicamente significa que tipo de mundo, uma concepção de mundo do qual você está construindo ou lutando, e como é que as pessoas, os diferentes que constituem a vida, se incluem dentro desse mundo. Então, para a gente não ficar, não é, Yuri, só naquela bolha, olhando o mundo só pela sim. nossa bolha, né? Então é muito interessante essa perspectiva, assim. Porque no final das contas, eu acho, e aí é um ponto, enfim, pode ser para o debate, que o Rogers desde o início tinha uma visão de mundo e que estava entrelaçado com a carreira dele, o contexto onde ele estava. E não só uma visão de mundo, um tipo de política, que tipo de mundo ele estava pretendendo construir. Nesse sentido, a gente poderia até chamar, ainda que eu não goste muito dessa palavra, porque ela às vezes resvala para um termo que ganha uma conotação que não é o que eu estou usando, que é utopia. Né? Se tornou, às vezes, utopia como uma ideia de alguma coisa que não vai acontecer, alguma coisa que é um sonho absurdo, qualquer coisa parecida com isso. E não acho isso que seja esse o caso. Utopia é um olhar para o futuro e de um mundo que você quer construir, e que essas pequenas enquanto escala, não enquanto importância, ações vão fazendo esse mundo ser construído. Sim. Então, Yuri, até eu gosto, não sei se você conhece, com certeza sim, o que o Eduardo Galeano fala de utopia. Depois que eu ouvi isso, eu fiquei muito feliz. Né? A utopia para não ser alcançada, é para motivar você, é o seu horizonte que motiva você. Eu achei isso muito bacana, muito bom mesmo. Né? É muito bacana. E é nesse sentido, porque você vai naquela direção, isso faz com que você transforme o mundo, as pessoas e a si mesmo, mas você não tem a esperança, na verdade, ou não tem a pretensão de alcançar como se fosse um projeto. Ele não é um projeto no sentido de um projeto que você faz e você tem uma meta. É um caminho que você percorre, no decorrer desse caminho você vai transformando na direção de as outras pessoas, a si, e também mudando o próprio caminho, né? O caminho também não é uma reta, são curvas, e aí você vai construindo. Eu acho que o Rogers tinha essa ideia de política, ele não deixa evidenciado desde o início, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, o começo de tudo, enquanto uma abordagem própria dele, está lá enfim, na não diretividade, que pode ter várias críticas enquanto um tipo de diretriz clínica, mas eu particularmente acho que enquanto um conceito, uma ideia é muito válido e continua sendo válido hoje, o Rogers não tem uma justificativa teórica, clínica, para propor uma terapia não diretiva. No capítulo de Psicoterapia e Consulta Psicológica, o primeiro livro em que ele vai criar essa abordagem própria, não há uma argumentação a não ser se contrapor ao o que não é a não diretividade, e que ele considerava como. Aí poderia, depois ele vai dando os nomes, né? Não democrático,
não respeitoso da individualidade, que para ele tinha a ver com a democracia. Ou seja, a não diretividade já surge com uma justificativa política. É um conceito essencialmente político. Então, a ACP, no meu entender, ela surge já completamente entranhada com a política. E isso é algo interessante, porque aí você vai ver, se você olhar por essa perspectiva, você pode ir depois desdobrando os conceitos posteriores a partir dessa noção de que não há só uma política na abordagem centrada na pessoa, mas a abordagem centrada na pessoa não há só uma dimensão política, ela é política desde o início. E com política eu não estou falando de, acredito que quem esteja escutando saiba, mas vou falar mesmo assim para não ter dúvidas, de política partidária, política formal representativa, né? Mas política disso, como é que você constrói ou pensa a construção de um mundo comum e atua para isso, né? Desde sempre a política é muito mais do que os sistemas formais de participação de voto, né? São muito mais os bairros, as associações de bairros, as micropolíticas de pequenos atos, por exemplo, da linguagem, mudar a linguagem em relação, por exemplo, ao feminismo ou inclusão, entre aspas, né? Tem toda uma discussão do que seria inclusão ou não, mas enfim, é nesse sentido amplo de política que eu estou falando. Então, tentar desvelar qual é esse mundo político que estava lá embrionário desde o começo, eu acho, inclusive, que ajuda a tirar da abordagem centrada na pessoa uma pecha, um termo que tenta denegrir como se fosse ingênuo, como se fosse uma coisa liberal no sentido do pior do termo, liberal, assim, né? E que eu acho que não é, e essa posição política desde o início vai demarcando isso. E aí chega um outro ponto que eu também acho que tem a ver com política, e aí entra muito a ver com política agora que a gente está vivendo, né, do autoritarismo, enfim, de modo geral, que é também como a teoria do Rogers ela está sendo construída historicamente com uma relação muito profunda com o que acontecia nos Estados Unidos e com os que os teóricos estavam falando sobre isso lá, né? Teóricos da psicologia, teóricos da personalidade, da antropologia. Eu tenho a sensação que quando a gente chegou no Brasil, quando chegou, entre aspas, quando chegou maciçamente no Brasil, né, com força no Brasil, a ACP na década de 70, que a gente tinha chegado antes, mas era mais pontual, a gente, de alguma forma, porque o tempo histórico era outro, a gente perdeu essa conexão um pouco. Então, eu entendo claramente que a abordagem centrada na pessoa, ela não pode, e o Rogers especificamente, né, eu estou falando abordagem centrada na pessoa como um todo, desde TCC, terapia centrada no cliente, até abordagem centrada na pessoa, não pode, por exemplo, ser pensada fora do contexto da Segunda Guerra Mundial. E, antes disso, a discussão dentro dos Estados Unidos do que fazer com o fascismo. Desde o que fazer com o fascismo dentro dos Estados Unidos, mas também o que fazer com o fascismo enquanto combate ao fascismo. Obviamente, existe uma guerra concreta que depois eclodiu, né, no começo de 40, mas antes do começo de 40, de 35 para lá, existia toda uma discussão de como é que você ia conseguir combater o fascismo e o nazismo, mas agora não mais como uma questão, mas ainda não como uma questão de guerra física, mas uma guerra de linguagem, um tipo de guerra de linguagem. E principalmente por ideia de propaganda, né? Muitos teóricos entendem que o fascismo, como agora, né, surgiu em parte porque havia uma revolução dos meios tecnológicos de mídia, rádio e televisão. O nazismo especificamente utilizava muito isso para marcar uma imagem do Hitler que permitia uma certa dominação sobre as pessoas. Hoje a gente faz uma espiral e está de novo numa revolução tecnológica, com redes sociais muito distintas, mas uma outra revolução de comunicação pela tecnologia. E, de novo, o fascismo e o nazismo vão surgindo.
Não é só esse motivo, mas eu entendo que é também esse motivo. E aí as discussões deles eram: nós vamos combater o fascismo utilizando os mesmos métodos deles, que é utilizar os meios de comunicação para que a gente possa dominar, de alguma forma manipular, de alguma forma controlar os cidadãos norte-americanos para garantir, por exemplo, que eles vão estar a nosso favor do que a gente chama de democracia. E aí, muitos deles chegaram à conclusão, e eu acho que o Rogers, ainda que não estava nessa época ainda discutindo, que ele estava construindo a história profissional dele, né, trabalhando como clínico, mas ele participou de alguma forma dessa discussão de dizer: não, a gente vai construir meios democráticos de que as próprias pessoas possam se convencer de que a democracia é melhor. Se Então, você nesse tirar esse sentido, só um contexto, instantinho, Yuri, nesse claro, sentido, pode, será falo que a muito. gente pode dizer... Não, mas eu estou querendo, assim, um pouco dialogar mesmo. Nesse sentido, assim, a vertente que você está tomando, e que eu gosto bastante, é que no nascimento, entre aspas, né, da abordagem centrada na pessoa, quando Rogers percebeu, né, em 1940, que ele estava trazendo uma contribuição original que se afastava em várias medidas da psicanálise ortodoxa e da comportamentalismo ortodoxo, do behaviorismo, parece que ele, nesse momento, né, ele tem uma conexão forte com a política dos Estados Unidos, né, com a coisa de incentivar a democracia. Então, assim, será que a gente pode dizer que a abordagem centrada na pessoa nasceu política? Pelo seu tempo, pela sua época? Eu entendo que sim. Isso significa, por exemplo, para pegar a discussão contemporânea, que talvez algumas pessoas estejam muito mobilizadas, né? A gente está muito mobilizado há 4 anos dentro disso, pelo menos, provavelmente mais, mas no final das contas, um ACP, para mim, que respalde qualquer posição autoritária, seja de fascismo, seja de nazismo, seja o que for, ela não é uma abordagem centrada na pessoa. Só uma discussão provavelmente polêmica, mas eu posso dizer com tranquilidade que para mim é um contrassenso. É um contrassenso histórico, teórico, de princípios. Enfim, é completamente um contrassenso. Então, eu acho sim que ela nasce política. Eu acho que ela nasce não só política em si, mas envolvida na política, e que a gente perdeu um pouco esses rastros que eu estou tentando retomar por pesquisas históricas dos envolvimentos que estavam acontecendo na época, né, desde os psicólogos humanistas, mas o Rogers também. Basta dizer que o Rogers cita duas vezes um que é um linguista e que depois vai se tornar um senador, que é o Hayakawa. O Hayakawa vai se tornar senador. Ele é do mesmo departamento do Rogers na Universidade de Chicago, então eles já se conhecem lá. O Hayakawa faz uma resenha da concepção do Rogers de pessoas em funcionamento pleno. E na década de 30, esse mesmo Hayakawa estava construindo uma semiótica para pensar um modo de propaganda, com muitas aspas, democrática e que não fosse fascista. E quando você vai ler coisas do Hayakawa, é muito parecido com o que o Rogers estava falando depois. Ou seja, o Rogers criou coisas muito inovadoras, mas também o Rogers não criou do nada. E a gente perde um pouco essa teia de relações do Rogers num tempo histórico, dialogando com pessoas e dialogando com essa posição política de vamos fazer aqui um tipo de... claro que não era só esse o interesse, mas esse era um interesse essencial. Vamos fazer um tipo de cordão sanitário para que qualquer perspectiva autoritária não passe na cultura norte-americana e na psique ou na subjetividade dos norte-americanos. E depois do mundo, né? Tanto é que quando ele vem para o Brasil, o argumento dele é: eu quero contribuir, a primeira vez, eu quero contribuir diretamente para que a democracia no Brasil, era época de ditadura militar, a senhora sabe bem melhor do que eu, mas vão contribuir diretamente para que um regime autoritário possa se encaminhar em direção à democracia. Então, a posição dele, o nosso primeiro contato direto, historicamente, né, como brasileiros com o Rogers, era uma perspectiva explicitamente política em favor da democracia.
Eu acho que isso é só um desdobramento do que ele já fazia desde sempre. Só não conseguia elaborar ou não tinha tanto interesse dentro das questões dos debates acadêmicos, da psicoterapia, que tomavam o tempo dele. Mas desde o início eu acho que ela pode ser interpretada como uma abordagem política, e política no sentido de uma concepção de democracia, né? de, Ah, de como abordar o poder, né? De que forma a gente pode entender a pessoa, o ser humano, o individual, o grupo e os movimentos, especialmente os movimentos do grupo, de que forma a gente pode entender o caminho do poder que esses grupos têm tomado, né? Estavam tomando naquela época, né? sim, sim. E o modo como esse poder vai constituindo o modo de organização subjetiva das pessoas. Então, isso é uma discussão que antecede o Rogers, e eu acho que o Rogers continua, né? Ele é um elemento importante dentro disso, que depois outras pessoas continuam, né? Ele é um grande nó dentro de um tecido maior que antecede ele e continua depois. Porque você tinha discussões, por exemplo, quando os teóricos, por exemplo, os neo-freudianos chegam, eu estou falando de uma perspectiva bem histórica, porque eu estou interessado nisso, depois a gente pode falar numa outra discussão. Mas eu acho que essa é uma parte importante e que fica um pouco de lado. Quando os teóricos, quando os neo-freudianos chegaram nos Estados Unidos, eles trouxeram, por exemplo, a ideia de que o que permitiu que o nazismo chegasse na Alemanha fosse um tipo de subjetividade que tinha sido criada, que eles chamaram de personalidade autoritária. Estava falando Erich Fromm, o Adorno da Escola de Frankfurt, estavam construindo isso. E os psicólogos humanistas que antecedem Rogers em termos de geração, eu estou falando Gordon Allport e Gardner Murphy, eles estavam falando de uma personalidade democrática. Quando você vai ler o que eles estão chamando de personalidade democrática, e de novo, o Rogers está falando de pessoa em funcionamento pleno, de tendência atualizante, de não diretividade, né, em diferentes épocas, há uma conexão muito forte. Então, ele é herdeiro dessa concepção, o que significa que nós somos herdeiros dessa concepção e nos coloca uma questão. Como é que hoje a gente atualiza, porque obviamente a gente não pode pensar que os autoritarismos que estão surgindo agora, hoje, são iguais os que surgiram lá na década de 30, né? 30, 40. Não são. E, consequentemente, nosso tipo de resposta também não vai ser o mesmo. E nosso tipo de conceito, nossos conceitos não podem ser o mesmo. Então, eu tenho um interesse muito grande de como é que a gente traz a história, não como uma história, um conjunto de informações, mas um mundo inteiro em que o Rogers viveu, como se fosse um mundo onde ele pensou, viveu coisas, teve experiências para ele começar a formular esses conceitos. Como é que a gente vai recuperando eles para refazê-los diante do nosso mundo, do nosso contexto, diante dos nossos desafios. Porque, de uma forma ou de outra, extrapolou o que antigamente a gente tinha uma ideia de política como algo externo. Mas eu imagino que as pessoas estão vivendo isso. A política está chegando dentro da clínica, dentro das organizações, dentro das escolas. Dentro Não há das mais como você igrejas, ter dentro essa das visão. igrejas, né? De tudo, né? De tudo. Não tem escapatória. Yuri, tem dois comentários aqui. Um comentário. Perdi o comentário. Então, esse último, o outro eu já perdi. Esse é do André Neres, dizendo que uma formatividade se torna muito mais interessante observar este tema por este prisma mais amplo, né? Tinha um outro comentário anterior, mas eu perdi. Depois eu volto. Sim. Sim. Com certeza, com certeza. E como eu acho que a parte interessante, se olha por esse prisma, mas sem perder de vista que é o mesmo prisma da ACP, não é uma mudança. Por exemplo, tu quer falar algo, mas não. Não, eu só Tá, estava tá, vagando. Uhum. tá. Então, eu posso interpretar a tendência atualizante como um conceito que fala de uma potencialidade dos indivíduos que é natural, né, das pessoas, melhor dizendo, que é inerente a elas,
mas eu posso interpretar também isso como um tipo de visão que interessa que as pessoas vivam uma certa liberdade de expressão, de autonomia, de participação que constituem a democracia. Então, ela é tanto um conceito de uma pessoa como de natureza, mas ela é também um conceito político. E um Isso. conceito político que mantém aquilo que foi a base da própria formulação do Rogers. O Rogers não poderia ter formulado o conceito de tendência atualizante se não fosse num espaço democrático, Uhum. né? E principalmente ameaçado. Então, eu acho que se a gente expandir essa noção de política do Rogers, sem eliminar o que já foi feito, mas expandir para além da discussão sobre o que é o poder, que ela é essencial, mas também qual é o mundo que está em vistas na nossa atuação, ou seja, quando eu atendo uma pessoa na clínica e eu estou pensando numa mudança de personalidade, eu entendo que havia já na teoria uma perspectiva de que mundo ia ser construído uma vez que essa pessoa mudasse para se tornar mais fluida e ela se relacionasse com outros na sua Isso. família, em vários contextos. Que Uhum. mundo é esse que está de fundo como utopia política e como é que a gente pode estar tornando ele mais presente, não como conteúdo, né? Então, não estou falando de discutir política dentro da clínica, não se trata disso, mas como é que eu torno mais claro de que a minha visão do outro, ela já está embebida dentro dessa concepção de política que está desde o início da ACP. Uhum. Uhum. Eu acho que isso é Inclusive, né? essencial. Inclusive, né, Yuri, também nos abre, pelo menos para mim abriu, eu sou uma psicóloga muito antiga, né, quase 50 anos de formada, né, então assim, e eu vejo essa mudança até na leitura e no entendimento do sofrimento humano. Porque antes, quando eu me formei, o psicólogo da abordagem, ele só fazia clínica dentro de uma perspectiva individual e só estava voltado para o crescimento, como se a gente esquecesse a realidade em torno da gente. E aos poucos essa realidade, especialmente no Brasil, né, foi se tornando tão difícil e tão eivada de outras dimensões que o psicólogo, em geral, o da abordagem centrada na pessoa em particular, ele não pode fechar o olho a isso. Eu entendo dessa forma. Não pode, não Sim, deve, e seria contraditório com uma postura centrada. Né? sim, completamente, concordo. E a gente vê, aí, falando da minha experiência, né, nos últimos anos como psicólogo clínico, as pessoas, inclusive, não conseguem mais falar sobre esse tipo de sofrimento que está envolvido com política, porque a construção histórica neoliberal dizia que não havia mais conflitos políticos. A política era só uma questão de você chegar no momento da eleição e simplesmente votar. Eu quero essa pessoa ou não quero essa pessoa. A maioria ganha. O sentido de política que seria esse, de você debater ou construir coletivamente, através de diversos mecanismos, um mundo comum, que é entendido como melhor, ele tinha se perdido. Então, Uhum. quando essa ideia de política como não conflito, não atrito, que é uma coisa importante, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia da CP como algo que está evitando conflito. Não, ela está trabalhando com o conflito. Mas isso é o contrário de evitar o conflito, é reconhecer que a vida é conflito, existem conflitos e é essencial que eles existam, né? Então, na hora que você quebrou esse consenso de que a política era não ter conflito, era só fazer a votação, as pessoas começaram a entrar nesses conflitos dentro das próprias famílias e entre amigos e entre os familiares, mas elas não conseguem muito bem dar nome o que elas estão vivendo, porque não estava pressuposto que isso ia acontecer. Não Uhum. estava pressuposto que elas podiam brigar por política. Alguns chegam assim, eu não falo mais com a minha família por política. E esse nome, por política, já que política significava muito pouco, não dá conta, porque não faz sentido. Se política é votar de 4 em 4 anos, por que que eu briguei com a minha família inteira? Por que que eu me sinto tão oprimido? Por que que eu me sinto completamente claustrofóbico no mundo que a gente vive? E aí você tem que ir construindo outros nomes para dar conta do que é essa política. E aí volta de novo essa ideia que eu estava falando, que isso inclui a ACP, como é que a gente constrói novos nomes
sem eliminar os antigos, né? Porque não é uma questão de tempo, é só uma questão de atualização, os conceitos Isso. também se atualizam como os organismos. Como é que a gente vai dando novos nomes para dar conta desse tipo de política que não é a política que a gente tem há 20 anos, das últimas 2 décadas? Uma política que é formal mais do que tudo. Agora é uma política mesmo de o mundo pode entrar numa fragmentação, é uma ameaça existencial, como é a política desde sempre, no geral. Aham, isso mesmo. Então, eu não sei se eu estou indo rápido demais, então estou Não, dando não, umas tá, vai pausas, indo. Se porque alguém se eu perguntar aí, a for, gente aí tu fala, tira, interrompe. tira o pé do acelerador. Não, tá. É, Por mim tá eu, 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 legal. eu- quando eu comecei, eu disse, não, vou falar devagar, vai inclusive que tem gente de outros lugares, mas eu tenho dificuldades com isso. Tá bom. Sim, então, mas enfim. Então, acho que é parte desse cenário que a gente está vivendo. E isso, obviamente, se vincula com uma discussão política, como eu falei, que é anterior, já estava aqui, né? Então, quando a ACP chega no Brasil na década de 70, ela já chega politizada, é diferente do que eu sinto em abordagens, né, o modo como ela é interpretada em outros países. Ela chega numa ditadura militar, ela chega por formação de comunidades, né, que é eminentemente político. Então, o nosso DNA nacional, se é que pode se dizer isso, ele da ACP, ele é político já desde o início, do modo como a gente recebe ela. E ele tem uma tradição, tanto é que a gente tem a tradição do plantão psicológico. De Isso, novo, isso. Márcia Tassinari aqui é uma ótima pessoa para testemunhar e falar sobre isso. O plantão psicológico já é um tipo de clínica vinculada com política. Isso, E, diretamente. diretamente, que já é inovador fazer esse tipo de associação, porque não se fazia. Então, o modelo que a gente vai criando, ele já é um modelo político. E você vai ter vários tipos de atuação em comunidades, na ACP, formação de comunidades em favelas, bairros pobres, enfim, uma combinação de psicologia social, né, brasileira com a ACP, que também tem uma tradição. E também é importante, porque são posições políticas. A questão, eu acho que é pensar como é que nesse caldo de elementos que já existiam, da história propriamente da ACP, trazer ela de volta, como é que você vai criando um suporte teórico e prático para ir dando conta na prática profissional, mas também como pessoa, já que desde o princípio a ACP não se trata de um sistema teórico e prático somente, para dar conta da situação que a gente está vivendo. E aí a gente se depara, inclusive, parte do que estimulou os autores desse capítulo que eu e a Márcia mencionamos, né? Que nós mencionamos, Márcia, no começo, a escrever, é que você vê muitas pessoas dentro da abordagem centrada na pessoa confundindo, e aí é a minha percepção do que é confusão, óbvio, né? Mas confundindo determinados conceitos e dizendo que a preço positivo condicional é você permitir que as pessoas falem tudo. E uma certa ideia de liberdade que é o monarca, né? É a discussão do Kim Kataguiri do monarca, para pegar uma coisa que está bombando agora. Aham, Não, aham. a preço positivo incondicional, as pessoas podem falar tudo. É a liberdade delas de falar. E a gente não vai julgar. Não julgar é permitir que tudo aconteça. O Yuri, que você entrou realmente num tema assim que eu fico muito, às vezes, muito empolgada. Mas assim, o André falou aqui, o significado do termo político tem um senso comum vinculado a ele que não cabe ao que estamos falando aqui sobre política. E como facilitadores e multiplicadores, esta é a nossa responsabilidade, né? E o André também falou que quando a gente se empolga, não dá para segurar a velocidade. Mas, assim, ainda bem. eu acho que eu já tive várias discussões, você sabe disso, discussões em grupos internacionais e nacionais, porque algumas pessoas têm uma compreensão
eu também diria distorcida na minha avaliação, né, de que a incondicionalidade é uma aceitação absolutamente imbecil, desculpe a expressão, né? Porque, na verdade, a incondicionalidade é em relação à experiência da pessoa, e não em relação ao seu ato, ao que ela fala, o que ela não fala. Então, eu tenho sempre algumas discussões fervorosas. Eu não sei se a Ivana ainda está aqui, a Ivana, a Cris acabou de entrar. Também a gente tem participado dessas questões de uma maneira bastante assim, intensa, e essa é uma das razões, Yuri, que no nosso curso de formação nós temos você como o palestrante da aula inaugural, exatamente para forrar, para abrir o horizonte dos nossos alunos da formação, e depois também, quando você falar de tendência atualizante, tendência formativa, para apresentar isso. Algumas pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver com a formação, né? Então, a gente entende que o psicoterapeuta centrado na pessoa, brasileiro, ele precisa estar realmente ciente disso, né? Se você puder falar um pouquinho mais. Sim, claro, completamente. Se não entrar, a gente poderia pensar que a formação, uma vez que sendo uma formação da pessoa integral, já entraria a política como uma dimensão do que se vive, já seria natural. Essa discussão do que o significado de política e as experiências políticas que a gente está tendo estão extrapolando de forma generalizada a mera política formal, então estão entrando, como a gente falou, nos consultórios. Então, quem está sendo formado vai encontrar isso, porque eu não acho que é um período, talvez se a gente tiver sorte, o nosso período tenebroso vai acabar logo. Espero que sim. Espero que sim. Mas, com certeza, o período de turbulências políticas que colocaram esse outro sentido de política de volta na mesa das pessoas, não só dos cientistas políticos ou filósofos políticos, mas de qualquer pessoa, eu não acho que isso vai mudar, pelo menos na próxima década. Assim, todos os movimentos nacionais, internacionais, eles indicam que os conflitos, no sentido amplo do termo, eles estão só começando. Eles vão continuar. Então, alguém que está atuando dentro da abordagem centrada na pessoa precisa entender isso, precisa estar sensível a isso, né? Formação tanto de compreender, mas estar sensível também à experiência disso. Claro. E também esse outro elemento, se a própria CP ela é constitutivamente política, ou seja, na origem dela ela é política, não há como você abstrair, não há como você imaginar uma formação apolítica. De novo, seria um desserviço, um absurdo. E aí volta a coisa, se você tem uma formação apolítica, talvez você saia com essa perspectiva de que a preço positivo incondicional é você simplesmente aceitar tudo e não julgar. Na hora que você entende que há uma política envolvida na CP, como há uma política envolvida em qualquer tipo de atuação, na verdade, de uma forma ou de outra, você entende, por exemplo, que, de novo, para não entrar nas discussões mais acirradas, só por uma questão de lógica. Se o Rogers está construindo isso dentro da democracia, num contexto histórico em que ele quer defender a democracia de uma ameaça totalitarista, o que inclui, inclusive, o movimento comunista, do modo como foi feito na União Soviética, né, depois da União Soviética, enfim, mas principalmente os nazistas e os fascistas por um contexto histórico, se ele está construindo isso dessa forma, não há cabimento de você dizer que a preço positivo incondicional permite você aceitar e legitimar grupos fascistas e nazistas. Seria como se dizer assim, por apreço positivo incondicional, eu permito quebrar o solo epistemológico histórico que dá base para falar de apreço positivo incondicional. Não faz sentido. É como se você dissesse assim, em nome da planta, eu permito você destruir todo o solo. Mas se não tem solo, não tem planta. Se não tem democracia, não tem apreço positivo incondicional. Elas estão entremeadas uma com a outra, conceitualmente, historicamente, valorativamente.
Então, uma formação que permita que você tenha essa consciência e essa sensibilidade permite também que você saiba agir em situações tanto profissionais como também estar aberto para construir soluções em direção à democracia, em situações de ameaça da democracia, como é a nossa, né? Continuamos nisso e, de novo, não acho que a gente vai sair disso. Talvez eu seja um pessimista. Essa hora eu adoro. Se eu for um pessimista, eu vou comemorar assim de forma Se você estiver incrível. errado. Se você Se eu estiver tiver errado. errado, eu vou ficar feliz de uma maneira indescritível. Mas eu acho que não vai acabar. Então, acho essencial que a gente construa essa, essa, essa ideia da política na ACP não como um apêndice, Isso. mas como um elemento constitutivo dela. Não é agora a gente vai discutir a Aham. ACP como se fosse um tipo de apêndice que você colocou assim do lado, um chapéu que você está colocando e tire e bota na ACP quando quiser. Não, é constitutivo. Você não tem como falar de uma pessoa sem falar, sei lá, do braço dela. É a mesma coisa. Ou a É. política é um braço do corpo da ACP. Yuri, aqui o André falou uma coisa interessante assim, né? Essa política pura que estamos falando traz a raiz do termo cidadão, aquele que tem o poder de manter a democracia, ele diz, parece a ele, né? E a Sim, Isadora Dias falou aqui, deixa eu ver se quando eu perco aqui, mas eu li aqui, é como o paradoxo da tolerância, né? E o sim, Cláudio falou compreensão histórica e o ato de cuidar, consciência do lugar que está, né? De saber onde está. Eu acho que é isso. sim, sim. Uhum. São comentários que Ah, estão aparecendo aqui. E aqui pode alguém falar. perguntou, Flá Sengic, não sei quem é, perguntou: o comunismo é um modelo totalitarista? Essa é uma discussão longa. O comunismo em si mas vou dizer, tentar ser rápido. No meu entender, o comunismo em si não é um modelo totalitarista, mas a forma como foi aplicado historicamente dentro de um certo contexto, ele foi de uma forma totalitarista, do que a gente chama de totalitarismo. Não quer dizer que ele é igual. E aí volta as discussões, né, que estão discutindo aí, que foi onde começou o grande problema, que quem são os brasileiros sabem da coisa do monarca e tal. Não quer dizer que é igual ao nazismo e o fascismo, né? Mas a experiência histórica do comunismo tem elementos muito fortes do totalitarismo, principalmente Stalin, enfim. Mas também não sou um especialista Essa é uma nisso. discussão que abre mais uma coisa de sistema político, né? Assim, que eu acho que Isso, daria panos para manga, né, Yuri? A isso, gente aqui está indo mais nesse outro caminho da política, nesse sentido mais amplo, né? Que de fato forma o cidadão e que sim, é para ajudar a manter a democracia, né? Em todos os seus sim. atos, né? Especialmente o psicólogo, né? Exato. Por isso que eu gosto dessa discussão, eu vou tentando aprofundar dos anos 30, porque foi um momento que ficou claro que não havia distinção para eles. Depois foi criada a distinção ou retomada, depende da perspectiva, entre subjetividade e sistemas políticos. Democracia nos anos 30 para esses autores, que iam desde de psicólogos, antropólogos, cientistas políticos, etc., democracia significava um tipo de subjetividade constituída democraticamente e que mantinha essa democracia, algo próximo do que o André estava falando de ser cidadão. Você não nasce cidadão. Existe uma construção social, relacional, que constrói essa possibilidade de você ser Sim. um cidadão. Inclusive as discussões que aconteciam na família. E não por acaso o Rogers, historicamente, a formação dele clínica tinha a ver com crianças, família, né, o que eles chamavam na época de crianças problema. Porque a discussão que começou a surgir nos anos 30 era: se a gente quer formar cidadãos democráticos numa democracia, a gente tem que pensar como é que eles estão sendo criados dentro de uma família que pode ser muito autoritária. E aí você vai pensar como são as relações familiares, que essa criança possa ser incluída como alguém que tem direito de fala e por aí vai. Algo que depois o Rogers vai retomar por ele
explicitamente quando ele vai discutir família, né, novas formas de relacionamentos, tudo isso ele retoma algumas décadas depois. Mas essa discussão é muito estranha para a gente, eu não sei quando eu falo, e eu estou falando de forma muito curta, como quem está me escutando, como chega. Mas essa indissociação entre psique e sistema político, psique para dar esse nome de subjetividade mais ampla, nos anos 30, ela é muito potente. A ideia dela era essa, você estaria construindo, ao construir subjetividades, ou permitir, facilitar a construção de subjetividade democrática, você estaria construindo um sistema democrático político. E ao construir um sistema democrático político, você estaria necessariamente facilitando o surgimento de subjetividades democráticas, ou voltados para a democracia, ou com valores democráticos, enfim, dentro desse sistema. Então, eles estavam entranhados. Depois, isso vai ser separado. E aí a democracia vai se tornar o voto só, né? Aquilo que a gente estava discutindo, principalmente com o neoliberalismo, a partir da década de 70. Mas não era isso. E é desse solo que a CP surge, quando não há essa dissociação. Então, quando o Rosa está falando, por exemplo, de pessoa do amanhã, que seria um momento mais próximo à pessoa do futuro, enfim, que ele está constituindo uma imagem clara de um mundo que ele está vendo do futuro, ou seja, uma utopia. A pessoa da manhã, para o Rogers, encarnava essa utopia que ele estava vendo e estava tentando construir, que iria chegar. Essa pessoa do amanhã, ela é uma subjetividade ou ela é também um princípio de um sistema político? Um sistema político, eu estou falando não necessariamente um sistema formal, mas uma organização, uma forma de organização política. Eu entendo que elas são as duas coisas. Sim. Ele é uma pessoa e que essa pessoa engendrava uma nova forma de organização política. Então, ele é herdeiro desse momento onde essas duas coisas estão conectadas e era evidente nos anos 30. Mas aí, para a gente, deixou de ser. Para a minha geração, por exemplo, não é nada claro isso. Para mim não é nada claro. Uma coisa é a política, outra coisa é a subjetividade. Depois os movimentos feministas, o movimento negro, vai começar a quebrar esse tipo de distinção, que é super importante. Mas ainda ficou muito restrito, porque as pessoas não estavam muito interessadas nas discussões dos movimentos políticos minoritários, porque, pelo próprio nome, eles são minoritários. Mas isso vai agora, de novo, explodindo e respingando de alguma forma em todas as pessoas, e elas vão tendo que retomar essa ideia. E a gente vai tendo que retomar essa ideia dentro da ACP. Eu acho que, num certo sentido, né, essas discussões mais atuais, mesmo em grupos pequenos, dentro de uma certa bolha, elas já estão saindo por aí. Então, nas mídias sociais, quando alguém... Aqui eu tenho um WhatsApp aqui do meu grupo social, do grupo social não, do condomínio aqui, são 100 apartamentos aqui. Né? E de vez em quando algumas pessoas falam coisas tão preconceituosas sem perceber. E eu já vi que as pessoas falam, essa maneira é preconceituosa, você está supondo isso. Eu fiquei assim, até impressionada, porque isso já está caindo na boca do povo, entre aspas, né? Enfim. Sim. Olha, aqui tem uma pergunta aqui, só um instantinho. A Ivana deu um feedback falando que a sua fala é muito clara. E a Júlia diz, na sua opinião, qual é a relação atual entre a ACP e esses movimentos feministas, antirracismo, etc.? Vamos lá. Primeiro, antes de tentar responder, só queria dizer que André, Ivana, Isadora, o Cláudio que eu estou imaginando que seja. Então, muito bom estar ouvindo de vocês. Não os vejo, nem vejo exatamente o que está sendo escrito, mas é bom escutar, traduzido pela voz da massa. Então, muito bom estar aqui com vocês. E aí, sobre a pergunta, eu não seria exatamente a melhor pessoa, provavelmente, para falar sobre isso, porque eu não estou diretamente envolvido em nenhum desses movimentos. Mas eu diria assim, não sei se as pessoas que estão considerariam justas o que eu vou falar. Não há uma ligação, a não ser quando a gente começar a fazer essa ligação.
houve um movimento, eu acho, apesar do DNA da abordagem centrada na pessoa ser muito político, houve um movimento de distanciamento dessa política. E há um movimento também, por causa disso, de uma certa desconfiança da abordagem centrada na pessoa por esses movimentos, porque elas têm medo de que uma discussão que seja social, política, seja ou naturalizada por uma ideia de natureza, né, do que é a natureza do indivíduo, a natureza de algo, ou que elas sejam individualizadas, né, então seja uma questão só do indivíduo, ou que se torne só uma questão pessoal, íntima, e muitas vezes não a abordagem centrada na pessoa, porque não existe essa entidade, mas algumas pessoas da abordagem centrada na pessoa foram construindo esse tipo de posicionamento. E há uma desconfiança nas pessoas que eu falo, então, que pertencem aos movimentos, seja um movimento negro, um movimento feminista, ou um movimento LGBTQIA+, enfim, há uma desconfiança quando você fala da abordagem centrada na pessoa, quando você usa alguns termos, né, e conceitos, porque elas já vêm, muitas vezes, recebidos esses conceitos numa experiência que elas tiveram com um desses praticantes da abordagem centrada na pessoa, que interpretaram de forma individualizante a política. E aí volta também para a questão da formação, né? Eles fizeram isso porque dentro da formação deles, de uma forma ou de outra, isso não foi suscitado. Aí volta a importância da formação. Então, eu acho que a conexão que vai ter, eu não tenho como falar ela tendo agora, porque eu acho que ela não é robusta o suficiente para dizer que há uma relação. Existem pessoas que estão construindo essa relação, mas o futuro delas vai depender do que a gente construir. Exatamente. Se a gente conseguir fazer essa articulação conceitual na prática, escutar também o que, é que essas pessoas estão vivendo e ir reformulando ideias e práticas a partir delas também, né? A partir do lugar que a gente vem, porque eu acredito que não é simplesmente nem esses movimentos querem e nem a gente quer oferecer uma perspectiva quase de cliente. O que vocês querem que a gente produza? E a gente produz. Não, é um encontro. O que eles estão vivendo, o que eles estão precisando e o que a gente traz de bagagem da nossa história, do nosso campo epistemológico, e desse encontro um inesperado pode surgir. Então, eu acho interessante. A Isadora, que estava aqui, de novo, acredito que seja essa Isadora. Né? Isadora. É Isadora Dias. Ela tem uma discussão. Eu sou novo no Instagram, eu sei que as pessoas, ela tem também, eu fiz no Instagram para estar aqui, não tinha nenhum, isso é completamente novo para mim, vou confessar aqui, então eu sei que há um trabalho, uma discussão que ela e outras pessoas fazem, mas eu não acompanho porque eu não estou no Instagram, mas sei, por exemplo, de publicações dela e também de outras pessoas que vão fazendo essa aproximação desses movimentos com a ACP. Então ela é um exemplo, mas precisa se criar essa discussão precisa se tornar mais ampla, né, mais generalizada para a CP inteira. E isso a gente tem que construir, não é um estado que está dado. A gente tem que construir. Olha só, já está aparecendo aqui, nós só temos agora 6 minutos e tem muitas perguntas. Certo. Eu vou ler as perguntas, você responde o que você quiser, e eu vou encaminhar o pessoal que está aqui, que eu já agradeço muito ter vindo aqui, que o Yuri vai dar uma palestra mais formalizada, enfim, mais sistematizada, eu acho, no dia 18 de março, que é a aula inaugural do nosso curso de formação. Então, vocês apareçam lá, eu não sei se ele vai poder responder a todos. Mas, assim, a Fran Soares disse, é possível experienciar / aprender uma ACP política dentro da universidade? Essa mesma pessoa disse, considerando o funcionamento de um sistema mercadológico autoritário e sem diálogo, quer dizer, acho que ela continua a pergunta, né? Construir, considerando o funcionamento de um sistema mercadológico autoritário e sem diálogo, né? E o Tiago disse, para vocês, um psicólogo que inicia sua carreira nesse momento político e apolítico deve se comportar ou se posicionar para uma clínica que de fato seja centrada?
Ai, que pergunta difícil. Deixo para você. São essas duas? Só. Tá, vamos começar por. A pergunta do Tiago é se uma pessoa que está sendo agora, iniciando a atividade profissional, nesse contexto político, ele diz, e sendo a política, é isso? Ele fala assim, ó, um psicólogo que inicia sua carreira nesse momento político e apolítico deve se comportar ou se posicionar para uma clínica que de fato seja centrada? Tá, vamos lá. Eu não tenho certeza se eu entendi o Tiago. Eu vou tentar respondê-lo. E pegando a Fran antes. O que é que eu acho? E eu tenho algumas experiências nas instituições universitárias para entender o que ela está falando quando ela diz que não há um contexto, é um contexto autoritário, principalmente se você estiver falando de universidades que não sejam públicas, que já têm uma certa tradição disso. Primeiro, volta àquilo que eu estava falando. A gente tem que entender que a política não é um apêndice. Então, é possível ter uma experiência com a política nessas instituições. No meu entender, a gente tem que construir um conceito de experiência que já inclua a política. Não é uma experiência com a política. A experiência, ela é já política, de uma forma ou de outra. De novo, isso não significa que é partidário, eu não estou falando, estou antecedendo essa discussão, né? É um conceito de política mais amplo. Esse sentido tem que ser já um conceito de experiência e uma vivência de experiência que já inclua essa dimensão. Depois você pode ter o conteúdo político, né? Sei lá, seja sobre o que for. Mas ele tem que ser já enquanto, não conteúdo, mas enquanto forma, talvez, não sei se é a melhor forma de dizer, mas já tem que estar dentro da própria experiência, já é parte da experiência. E aí uma outra questão é que também a nossa agudeza política vai sendo construída nos conflitos. Então, não é uma coisa que é dada. É impossível? Não é impossível nessas instituições. É muito difícil? É. Mas é no conflito, nos obstáculos e nas mediações que vão sendo feitas que vai surgir na política. Política não é uma substância que aparece. Ela é algo que surge das relações, inclusive das relações dentro de situações predominantemente autoritárias onde não há espaço. Isso não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que você tem que construir espaços lá dentro, tem que ir encontrando formas, e aí a experiência política vai surgindo dessas relações que você vai construindo lá dentro de todas as inúmeras dificuldades que eu quero deixar claro que não estou ignorando, porque as conheço como estudante e como professor. Sobre o Tiago, eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta. Se eu vou tirar o apolítico, e quando botou político e apolítico, eu fiquei confuso na questão. Eu vou entender que ele está perguntando assim, nesse contexto político, deveria ser uma pessoa, caberia se tornar um profissional centrado? Eu, de novo, acredito que sim. Depende do que a gente chama de centrado. Depende do que a gente chama... Yuri, desculpe, eu sei que essa pergunta assim, abriu vários leques, só que falta 1 minuto. Pronto, tranquilo. E depois eu não queria que acabasse repentinamente. Então, primeiro eu queria te agradecer. Eu curti muito estar aqui com você conversando e queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. A Isadora disse que ainda estava por lá quando você mencionou o nome dela, a própria Isadora. Então, eu queria assim, remeter essas curiosidades e essas reflexões que você deixou aqui para que as pessoas possam participar da sua aula inaugural do dia 18 de março, às 19 horas. Acho que é isso, está lá no Simpla, né? O nosso site é conexãoformativa.com, sem tio, e lá tem todas as informações. Então, eu queria agradecer a todos. Daqui a pouco vai fechar, vai cair isso tudo, e a gente vai ter que fechar. E você quer dizer algumas meias palavrinhas? Só se for, também agradecendo a quem estava, agradecendo pelo convite e dizendo que esses espaços são realmente importantes. O debate acaba sendo um pouco limitado pelas próprias redes, né? Seria o ideal pessoalmente, mas não tem como acontecer, reunir todas as pessoas, então pelo menos que aconteça dessa forma. Isso. Tem muito mérito nisso. Então, acho
fantástico. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Yuri. Até mais tarde. Obrigado, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.